O Marco, inclusive o Goldman Sachs, né, o economista do Goldman Sachs, destacou que o Brasil apresenta esses sintomas, ele usou o termo ali, né, sintomas dessa dominância fiscal num cenário da economia ainda superaquecida, mas com déficit primário elevado, dívida ali em trajetória ascendente. Aí ele até fala que o estrangeiro que olhava para o Brasil jogou a toalha após o pacotinho, né, chamado ali de pacotinho de ajuste fiscal. Qual o impacto, de fato, que você enxerga, né, num médio prazo dessa política fiscal sem âncoras sobre a capacidade, de fato, do Brasil conseguir atrair ou tentar recuperar, atrair aquele capital estrangeiro para estabilizar aqui, de fato, essas expectativas do mercado? Acho que o grande recado é esse, assim, eu tenho vários modos, né, de tentar resolver isso, mas sem falar um pouco de dívida, mas um pouco desse movimento que poderia acontecer ao longo dos próximos meses, enfim, 12, 18 meses, para mim é sempre alguma relação direta ou indireta em relação ao câmbio, né? Então, se a gente criar, de fato, condições para atrair recursos aqui para o Brasil, né, investimentos, enfim, trouxer de alguma forma essa enxurrada, naturalmente a gente tem um câmbio menor, né, que acaba reduzindo a expectativa de inflação, né? Porque a gente já tentou por várias formas o governo, né, tentar sinalizar ou ter algum recado, né, do mercado financeiro, mas a gente não viu numa atitude de fato que seja, enfim, execuível, né, consiga executar. Então, para mim, acho que se a gente tivesse alguma forma de atrair recursos aqui no Brasil, né, com algum programa de concessões mais agressivo, investimentos, privatizações, né, no curto e médio prazo, os próximos 12, 18 meses, talvez seja um momento, uma forma de reduzir um pouco esse impacto cambial e jogar um pouco das expectativas de inflação para baixo, que seria um benefício duplo, né? Ou seja, geração de empregos de longo prazo e principalmente reduzir um pouco o efeito cambial nas expectativas de inflação, né? Por hora, todos acho que as notícias que têm saído são todas elas negativas, né? E como o Felipe passou, e eu falei que ia devolver para o Felipe, mas a deterioração, né, dessa expectativa de inflação, desancoragem, né, e a inflação implícita acabam se traduzindo nessa abertura contínua da taxa de juros, né? Então, acho que a pergunta que vocês fazem aqui para a gente, todas as semanas, há 10, 20, 30 semanas, né, consecutivas, fala assim, pô, mas pessoal, será que já não chegou no limite? Não chegou no limite? Pô, a curva de juros está falando que não chegou no limite ainda, a gente continua piorando as nossas expectativas e de uma forma bastante rápida, né? E a gente precisa entender agora, nessa semana tem ata do Copom, tem outros indicadores em relação à inflação, relatório trimestral, para ver se existe alguma sinalização, né? Mas no curto prazo continuamos piorando, né? Estou piorando todos os indicadores, né? Indicadores principalmente de juros, essa curva de juros que não para de piorar. Então, difícil falar, né? Aquela pergunta que vocês nos fazem há muito tempo, né? Pô, será que chegamos num limite, né? Será o que está no preço, né? A princípio, de fato, estamos errando, ou seja, estamos falando, não, chegou no limite, não, né? Parece que ainda tem espaço para piorar, pelo menos é o que mostra nessa segunda-feira, né? Difícil começar a semana, por isso que eu gosto de vir na sexta-feira, né? É difícil começar a segunda-feira assim, né?